Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, o Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, o Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, o Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, o Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de Estudo Sociohistórico e Neuropsicológico da Medicalização Infantil. Eu sou a professora Amanda Gladys e nesta aula nós vamos debater, na nossa disciplina, não só nessa aula, mas no tocante a essa aula, a gente vai debater um pouquinho do contexto histórico que acarretou no que nós chamamos de medicalização na infância. Vamos lá? Bom, então aí eu trago para vocês os nossos slides, pessoal, e antes da gente entrar dentro do conteúdo propriamente dito, eu gostaria de fazer uma apresentação breve, como de costume de todo professor, tá? Então, meu nome é Amanda Gladys, eu sou mestre em educação pela nossa universidade aqui estadual de Maringá, sou especialista em EAD e as tecnologias educacionais, em docência no ensino superior pela Unicesumar, e em neuropedagogia pela Univale. Sou graduada em pedagogia, então sou pedagoga de formação e atualmente também estou me graduando no curso de História, estou aí esperando para pegar meu diploma, certo? Bom, trago o plano de ensino da disciplina, pessoal, porque é importante que vocês conheçam, que vocês saibam localizá-lo no ambiente de vocês e que sempre tenham acesso a ele, certo? Por quê? O plano de ensino, além de delimitar o conteúdo programático, a carga horária da disciplina, a série, o ano que ela está alocada, ele também traz as bibliografias que são básicas para o nosso curso, ele traz a método de avaliação da disciplina, e isso é essencial que vocês conheçam e tenham ciência enquanto acadêmicos do curso de psicopedagogia. Então, sempre no ambiente estúdio, no menu superior ali, que tem na sua tela, ao acessar a disciplina, tem aquele menu superior com aulas, fórum, materiais. Ao final deste menu tem plano de ensino. Ao clicar sobre ele, vocês serão direcionados para um arquivo em PDF que terá o plano de ensino da disciplina que vocês estão cursando. Então, sempre busquem ter acesso ao plano de ensino para que vocês possam conhecer um pouco mais do que será tratado na disciplina, certo? Dando continuidade, então, pessoal, eu trago para vocês a organização das nossas aulas. Então, a aula 1 vai tratar sobre a unidade 1, a aula 2 nós vamos trabalhar a unidade 2 e 3, a aula 3 nós vamos trabalhar a unidade 4 e a aula 4 nós vamos trabalhar a unidade 5 do material didático. De igual forma, como de praxe, nós temos as nossas lives da disciplina, que ocorrem todas as quartas-feiras, às 21h20, horário de Brasília, no canal do YouTube do curso. Então, desta forma, nós teremos lives no dia 22, no dia 29, no dia 5 e no dia 12/8, certo? E eu sempre vou participar junto com vocês com a live, a nossa equipe de mediação ali, para que a gente possa debater um pouco mais sobre o que é tratado na aula. Então, o que está sendo tratado nesta aula por nós hoje será abordado de forma, a partir das considerações de vocês e dos conhecimentos, do que vocês têm de experiência e tiveram ali ao assistir a aula, vocês vão trazer para a live do dia 22 para que a gente possa debater um pouquinho, tá bom? Então, a gente começa tratando sobre a medicalização da raça, que é o tema da nossa primeira unidade. E aí eu já começo trazendo uma provocação para vocês, pessoal. De onde vem a medicalização na infância? De onde surgiu o que hoje nós chamamos de rótulos e de queixas escolares, De onde vem isso que hoje nós conhecemos e nós escutamos dentro da nossa atuação enquanto psicopedagogos como queixas escolares, quando nós vamos atender uma criança, vamos ter um atendimento com uma família e aquilo vem com uma queixa da escola. De onde vem esse contexto de medicalização da infância? Como ele surgiu? Da onde nós podemos dizer que esse contexto veio? E é isso que nós vamos tratar nessa nossa primeira aula.
Então, trata-se, pessoal, antes de tudo, de um processo histórico, certo? Visto que nós estamos passando, né, por um período e todo esse contexto nosso enquanto evolução, enquanto país, ele é um discurso histórico, ele é uma acumulação histórica. Então, nós vamos relacionar e vamos estar trabalhando com processos históricos de formação, não só da questão da medicalização na infância ou só da questão das escolas, das queixas escolares, mas também do Brasil enquanto nação. Vocês vão ver que nós vamos nos remeter a tempos ali de nossa formação enquanto país, de nossa formação enquanto nação brasileira, certo? E por isso que eu trouxe para vocês que nós vamos ver discursos que podem ser, né, tanto de nível de senso comum, o que os nossos avós, né, tiveram, que nossos avós passaram para nós, o que os nossos bisavós passaram para os nossos avós, que hoje passaram para nós, como também de nível científico, né, como um nível de embasamento científico dos intelectuais e das pesquisas que estavam ali. E tudo disso se trata de como isso foi passado de ano a ano conforme o avanço da sociedade. E esses discursos, ora, foram aprimorados, e ora vocês vão perceber, e eu vou trazer essas discussões para vocês, que esses discursos muitas vezes eles retornam ao que a gente vai ver nesta aula de hoje. E por isso, pessoal, que eu trago essa ampulheta para vocês e falo que se trata de um caminho histórico. Porque nós estamos prestes a ver conteúdos e a adentrar num campo da nossa história enquanto formação de país, enquanto formação de sociedade, que é uma história que é difícil de ser estudada, é delicada no sentido de que é preciso que nós entendamos esse contexto histórico e entendamos o porquê esses processos aconteceram, mas é difícil que a gente tire o nosso olhar da atualidade, porque muitos dos discursos que vocês verão dos intelectuais não cabem mais na nossa prática atual, são totalmente antagônicos ao que nós temos de ideia de medicina, de ideia de realidade, de ideia de sociedade que nós temos hoje. Mas para a época era o que existia e principalmente vocês vão perceber como o contexto histórico do nosso país contribuiu de certa forma para que as coisas fossem dessa forma e que não houvesse um outro direcionamento, certo? Mas para isso é preciso que vocês entendam que se trata de uma escrita da história. Eu, dentro da escrita do livro, junto com a professora Sônia, e também nas aulas conceituais, busquei trazer ambas as vertentes para vocês, trazer os dois lados da moeda quando nós falamos de escrita de história e tentei não me posicionar diante nenhum, de forma a seguir ali de certa forma, tentando me manter neutra para que vocês pudessem ter um panorama geral. Só que isso também exige que vocês pensem desta forma e que vocês não julguem o passado com os nossos olhares de hoje, mas que vocês olhem para o passado e busquem entender o porquê essas questões aconteceram, para que a gente possa entender esse movimento histórico na nossa sociedade hoje e consiga entender em que ponto nós nos aproximamos e em que ponto a gente já não se aproxima mais dessa realidade, certo? Então façam esse exercício, respirem fundo, igual vocês respiraram na leitura do livro, para que a gente possa aí abrir a nossa mente para refletir sobre esse conteúdo, tá bom? Então, pessoal, nós vamos entrar dentro do conceito de eugenia, certo? Que é uma teoria que busca selecionar os humanos, ela é baseada em leis genéticas. Então, ela é baseada num composto de genes que ocasiona, né, numa raça melhor ou numa raça pior, e ela seleciona esses humanos, os seres humanos, diante de raças piores ou melhores. E para entender todo esse contexto de eugenia, o porquê que ele existiu, da onde ele veio, né, nós vamos nos remeter ao Brasil na década de 1920. Eu trouxe ali um trecho de São Paulo na imagem que está para vocês, de quando, né, vocês podem ver que a vestimenta das pessoas era diferente, a estrutura, né, arquitetônica das ruas era diferente, dos prédios. Nós temos ali o bondinho, os carros, né? As pessoas andando ali pela rua, transitando numa faixa de pedestres, certo? E toda essa alimentação, esse contexto que nós estamos vivenciando nessa imagem, pessoal nos remete a cidades como, por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro, que eram metrópoles modernas, que eram exemplos de crescimento, que eram exemplos de gestão de qualidade de vida. Então, nós estamos falando de cidades que estão em surto populacional, de cidades que estão em constante crescimento e, por isso, também atraem olhares, certo? E aí que eu trago para vocês
né? E remeto a vocês também, porque de igual forma como toda aproximação demográfica tem, né? Aquelas as avenidas largas, igual fala de São Paulo, né? Igual nós vimos ali aquele cruzamento com muitas pessoas andando, muitos homens engravatados indo para o trabalho. Nós também temos o outro lado. Nós também temos o contexto das desigualdades sociais que são acirradas e as diferenças, né, sociais que existem dentro da nossa sociedade desde que nós nos conhecemos por gente, certo? E por isso que eu trouxe para vocês, e eu trouxe ali nos slides, a questão do livro, né, O Cortiço, tão conhecido de Aloysio de Azevedo. Né? Muitos de vocês, de repente, leram aí dentro da escola, ou leram depois aqui até na faculdade, mas muitos não tiveram contato. Do que se trata, do porquê eu trouxe o livro de Aloysio de Azevedo para vocês e trago essa reflexão? Porque Aloysio de Azevedo retrata, né, Rio de Janeiro nessa época, quando nós tínhamos os cortiços. As pessoas que viviam, que trabalhavam ali, nem todas tinham condições de viverem em grandes palácios, em grandes palacetes, ou em hotéis, ou em casas com todo o auxílio que hoje nós temos. Nós temos que entender que não havia televisão, que não havia televisão em cores, que muitas das casas não tinham energia, que muitas das casas não tinham nem banheiro privativo. E nesse contexto surgem os cortiços. As pessoas, a classe trabalhadora, ela morava em cortiços, certo? Ela se aglomerava, vamos se dizer, nesses cortiços e era realmente uma aglomeração. Às vezes num prédio, igual vocês viram ali retratado nos slides, ó, vou trazer de novo para vocês, moravam 3, 4, 5 famílias, né? E é isso que a Aloysio de Azevedo retrata. Todo esse contexto de insalubridade, porque não havia um saneamento básico, esse contexto de que as mulheres iam lavar roupa, né? Nós não tínhamos máquina de lavar, as mulheres lavavam a roupa nos rios, e todo esse cenário que ocasiona e virou significado e símbolo de pobreza, certo? Então, pessoal, é aí que eu trago para vocês. Qual é a relação dos cortiços, né, retratados por Aloysio de Azevedo no Rio de Janeiro com a realidade de São Paulo? Bom, de igual forma, assim como o Rio de Janeiro estava dentro da sua explosão demográfica, o São Paulo também estava. Então, o que era verídico, o que Aloysio de Azevedo retrata como os cortiços de Rio de Janeiro, também é verídico e exemplo para São Paulo, certo? E, dentro desse contexto, com a eugenia, a gente surge, né, o fim dos cortiços, que eram os lugares insalubres, pestilentos, nos quais degradavam a cidade. E nós temos que pensar que a higiene também já estava ali, de certa forma, sendo intervindo na sociedade. Então, era um lugar insalubre, certo? As pessoas viviam amontoadas, a facilidade de um contágio de uma doença, do cólera, que era tão conhecido, da sífilis, da tuberculose, que assolavam a nossa sociedade, eram muito comuns de ter um contágio nesses locais, certo? E por isso, pessoal, que eu trago para vocês. E as pessoas que ali viviam? Qual o caminho para elas? Porque se nós falamos que a eugenia decreta o fim dos cortiços, o que acontece com as pessoas que viviam ali? Para onde elas vão? E aí, pessoal, que eu chamo a atenção para vocês, que essas pessoas vão para as vilas operárias, certo? Ali eu trouxe a foto de uma vila operária, né? É o que nós, hoje, muitos de vocês podem ter escutado, que nós temos, que são as coabs, os conjuntos habitacionais, ou que hoje, muitas vezes, né, é chamado confundido com Minha Casa Minha Vida, mas são aquelas casas que foram feitas e estrutura arquitetônica todas iguais e tinha o surgimento de, no caso das vilas operárias, de agrupar os operários que viviam nos cortiços nessas vilas. Então, elas são os antídotos. Por que os antídotos? Porque a vila operária ela não ficava localizada no centro de São Paulo, certo? Nem no centro de outras metrópoles. Ela ficava afastada, ela ficava próxima aos centros industriais, onde esses operários trabalhavam. Então, ela tira essa insalubridade e essa feiura dos centros urbanos e traz mais ali para uma esfera mais afastada, para uma esfera mais rural, certo? Então, ela tira e afasta toda essa insalubridade da região central. E por isso que eu trouxe e deixei entre aspas para vocês insalubridade, porque nós não estamos falando somente de uma insalubridade das pessoas por conta das condições de higiene que elas viviam, porque elas não tinham acesso a saneamento básico, a energia elétrica, a um banheiro privativo. Nós estamos falando de insalubridade porque já se tinha a ideia de que aquelas pessoas que viviam ali eram pobres,
E se elas eram pobres, elas não podiam ser vistas a todo momento por todos, certo? Bom, então quais são os pontos de reflexão essenciais quando nós falamos de eugenia, toda essa questão de higiene que eu trouxe para vocês? A higiene, ela se relaciona com a eugenia. A higiene já interferia nos cortiços, mas, né, com a eugenia eles passam a transitar com o mesmo olhar. E a eugenia, ela age de forma mais incisiva, pessoal. A eugenia, ela age de forma mais incisiva porque, enquanto a higiene delimita a insalubridade dos locais, né, e delimita normas para que essa insalubridade não ocorra, cuidados com o contágio, a eugenia vai dizer que essa população que ele vivencia, que sua maioria, né, devido à nossa constituição histórica, são negros, além de serem operários, pobres, são negros, né, eles também são insalubres por si só, certo? E por isso também que nesse contexto surgem, né, as delegacias de saúde, departamentos gerais de saúde públicas, que expediam relatórios de habitação, relatórios individuais de habitação, né, individual de que morava em cada habitação, do que morava naquele bairro, relatórios com datas das construções, de fossas, de poços artesianos, e também relatórios individuais com aspectos da vida e do relacionamento de cada indivíduo. O intuito, então, pessoal, era disciplinar a classe trabalhadora, era conformá-los com essa posição social em que eles existiam, certo? E por isso, né, que eu trouxe para vocês, então, o que cabe a cada uma. A higiene iria impor as normas para regular a vida social, como eu disse, e a eugenia, então, ia utilizar desses dispositivos da higiene para disciplinar a raça humana. Por isso que nós falamos tanto da medicalização da raça na nossa unidade. Nós falamos do disciplinamento dos corpos, disciplinamento dos sujeitos, docilização, de deixar o indivíduo mais dócil, disciplinado, certo? E aí, pessoal, que eu traço para vocês toda uma reflexão para que vocês possam entender esse contexto. A higiene, como eu disse, ela já interferia desde o nosso surgimento como nação. Mas como? E aí que eu trago para vocês o quadro, né, que vocês possam entender todo esse contexto. Esse quadro retrata, né, um subsolo, um convés de um navio, né, na verdade o convés é a parte superior, então trata-se do subsolo, do porão do navio, aonde os escravos, eles eram alocados e eram transportados da África para cá. Observem essas pessoas, há homens e mulheres juntos, há crianças, nós vemos mulheres nuas, homens nus, certo? O mínimo alguns estão aí minimamente cobertos, nós vemos algemas nos pés deles, ó, a gente pode reparar que alguns estão acorrentados, né? O formato das redes, porque não existia, era uma grande aglomeração de pessoas, então eles se dormiam realmente amontoados. E ali também nós vemos, né, 3 pessoas que estão vestidas, que são brancas e que estão trazendo um negro aparentemente doente para o porão do navio, certo? Estão ali com um lampião, porque não havia energia elétrica trazendo esse negro. Então vejam, pessoal, que todo esse quadro, essa esfera que eu trouxe para vocês, já retrata o que nós chamamos de princípios do racismo no nosso país. Tá? Eu digo no Brasil, porque ele já existia e as teorias raciais elas já estavam em vogas na Europa e nos outros locais. Mas eu digo que no Brasil ele surgiu dessa forma porque imagine que os negros eram transportados dessa forma. E quando eles chegavam aqui, não era diferente, né, pessoal? E eles eram vistos e desembarcados assim, eles não eram vestidos para descer do navio. Não existia um tipo de preocupação. O negro, ele era uma coisa, ele era um bem, ele não era um ser humano, certo? Ele era um escravo. E por este motivo, imagine o choque, né? Primeiro foi o choque com os índios, de quando aqui nós víamos as primeiras populações, os primeiros colonizadores, porque os índios também andavam de forma similar na mata. Depois, nós temos o choque com os escravos, que já vêm como selvagens, né? A gente vê muito esse termo, selvagens. E isso cria todo um contexto de que esses seres humanos não eram seres humanos, não eram civilizados, não eram dignos de um mínimo de sociedade, de um mínimo de civilidade, certo? Então, diante de todo esse contexto, pessoal, isso vem se arrastando ao longo dos anos, ao longo do nosso desenvolvimento como nação.
Ao longo de toda a preocupação eugênica que gira em torno do branqueamento da população, tá? O discurso eugênico fala muito sobre branquear a população, porque o Brasil é um país muito miscigenado, né? Hoje nós tratamos como miscigenação. Mas na época, a miscigenação era, na verdade, o casamento entre as raças, a ligação entre as raças, que era algo que não era permitido. Por quê? Porque tinha-se um embasamento tido como científico de que o homem negro ele era inferior ao homem branco. Mas qual era esse embasamento? Aí nós vamos ver que eram por medidas, né? Entre o antebraço e o ombro das pessoas, eles tinham uma estrutura óssea, na verdade, uma estrutura facial, dentro de medidas antropométricas que era padrão. Então, normalmente o nariz do negro, que é um pouco mais aberto, ele não se enquadrava naquilo, então ele já era tido como um corpo que não se enquadrava como um ser que tinha um perfil para ser civilizado, certo? E diante de todo esse contexto, pessoal, tudo isso é acentuado quando nós falamos da vinda da família real para o Brasil, certo? Então, essa preocupação de higiene, de sanitarismo e de eugenia, de branqueamento da população, ela se torna essencial com a vinda da família real para o Brasil. Por quê? Porque até então nós estávamos aqui com os colonos, nós estávamos em uma crescente ali, expansão, surto populacional, muitas pessoas vindo, mas até então nós não tínhamos a corte residente no nosso país. A partir do momento que a gente tem a vinda da família real e a corte se instaura no nosso país, nós temos uma preocupação toda, de toda a sociedade, de toda a nação, de que a família real não poderia ficar à mercê de populações dessa forma, de selvagens, uma vez que na literatura nós já vemos, né, nós já vimos que o nosso país era tido como um país de selvagens, de bárbaros, porque os índios e os escravos aqui compactuavam e corroboravam para esse discurso. Então, com a família real vindo para cá, houve mais aí que se reafirmou a necessidade de tudo que a gente viu dos cortiços para passar para a vida operária, de toda essa mudança que nós vimos no pensar a estrutura das cidades. Isso ocorre primeiro por conta da vinda da família real, porque eles têm que pensar em uma forma de que isso realmente se torne uma cidade para receber uma corte, para receber um rei, certo? Para ser sede de um governo, que o nosso país foi sede do governo de Portugal durante algum tempo. Então, essa preocupação surge com a vinda da família real para o Brasil em 1808. Então, veja que nós nos remetemos a muito antes, né, como eu disse, de um processo histórico anterior a 1920, quando eu comecei tratando dos cortiços. Isso vem desde 1808, vem algo que vem caminhando desde o nosso descobrimento enquanto país. E aí que eu chamo a atenção para vocês, pessoal, se vocês ainda não perceberam, vocês vão perceber agora que eu vou explicar que tudo se trata e se embasa em questões políticas. Nenhuma ação humana é neutra. Então, primeiro, nós temos uma ação política de que nós estamos dominando um povo, certo? Nós estamos dominando um povo nativo que existia aqui, e para ter uma dominação, eles precisam ser considerados inferiores e ter o sentimento de que são inferiores. Não adianta eu considerar e não fazer com que ele se sinta inferior. Depois nós temos a vinda dos escravos para cá, certo? E isso também reafirma, porque a textura e a cor da pele eram muito similares dos nossos índios com os escravos, né? E destoavam muito do branco dos nossos europeus que aqui havia. Então, nós temos novamente essa forma de dominação. E a eugenia, ela vai servir para reafirmar, e é o discurso, é o dispositivo que serve a essa teoria racial, certo? Essa teoria de mais do que uma questão genética ou um embasamento científico de que o homem negro era inferior ao homem branco, se caracteriza ainda como uma questão política de dominação de povos, de dominação para que uma nação pudesse surgir, mais do que isso, para que eles pudessem fazer a exploração de tudo que aqui existia, de todas as nossas riquezas que aqui existia. Vocês devem se recordar nas suas aulas de história que nós não estamos falando só do pau-brasil, nós estamos falando das Minas Gerais, as minas de ouro, de carvão, de tudo que aqui surgiram, todas as riquezas que aqui foram exploradas e exportadas para além-mar, para a Europa, certo? Então, tudo é uma ação política. Nós vamos ver que sempre no final se trata e há questões políticas envolvidas e que nunca uma ação humana é neutra, porque por mais que nós tentamos ser neutro, o ato de tentar ser neutro, eu já tento não me bater em nenhuma política, e o fato de eu pensar, não, eu vou tentar não ser tão político por esse lado, eu acabo pendendo para o outro, certo? Então, toda ação humana
nenhuma ação humana, toda ação humana é política e nenhuma ação humana é neutra. E aí, o que a gente deve considerar nesse contexto que eu trago e chamo a atenção para vocês? Essa questão do surto populacional, que nós tínhamos índios, escravos e novos herdeiros dessa terra, certo? A questão também de que, com esse surto populacional, nós temos que pensar que, para além do, não quero ver essas pessoas aqui no centro da cidade, outras questões de saúde também ocorreram. Porque com o surto populacional, as doenças que aqui existiam, que nós já tínhamos, se afloraram, porque havia mais pessoas, havia mais possibilidade de contágio, certo? E as doenças que aqui existiam também assolavam esses novos indivíduos. Então, trata-se de pensar em um sistema de saúde que pudesse dar conta de suprir as doenças que até então eram conhecidas, que vocês vão ver de tanto que a gente discute na escola, nesse período, sobre o cólera, né? Sobre a disenteria que existia na época, que muitas vezes e quase sempre, na verdade, levava a criança à morte. Então, nós estamos falando de um contexto de uma medicina que exigiu que isso acontecesse, certo? De um avanço populacional, de uma formação de nação que não tem como muito fugir disso, do que existia na época, certo? Também a questão política de que ter uma nação recém-criada doente não era um intuito, né? Tanto para fins de que essa nação prosperasse, como para fins políticos. Porque como que nós vamos viver e ter, né, uma colônia, um reinado digno e admirável enquanto os monarcas, se nós tivermos uma população doente? Se todas as nossas colônias estiverem assoladas por doenças e por raças impuras, certo? E aí, então, que eu trouxe para vocês, pessoal, que o Estado passa a ter poder político de gerir a vida da população, certo? Então, o Estado, ele passa a ter ali como uma organização política esse intuito de gerir a vida, de disciplinar o corpo. E com o passar dos anos, com esse nosso avanço enquanto colônia, que aí eu trouxe, né, e remeto vocês a questões importantes quando a gente fala, que nós temos aí as leis que surgiram e que pensaram, na verdade, é que trouxeram reflexões para o que nós chamamos de abolição da escravatura, certo? Porque em 1850 nós temos a Lei de Eusébio de Queiroz, que abole o tráfico de escravos vindo de outros países. Tá? Ela é considerada uma lei que embasa toda a abolição da escravatura porque ela foi a primeira, certo? Ao todo foram 3 leis que são consideradas históricas que corroboraram para a abolição da escravatura, incluindo elas a última, a Lei Áurea. Contudo, a Lei Eusébio de Queiroz ela é considerada pioneira porque, ao proibir o tráfico dos escravos oriundos, né, de outros países, isso acentuou a discussão do que nós faríamos, né, de como nós prosperaríamos, os criadores de terra, mas também do porquê se estava proibindo. Porque a proibição não foi porque nós tivemos um olhar de igualdade para com esse ser humano e proibimos o tráfico. Não. A Lei Eusébio de Queiroz ela foi criada porque nós tínhamos um surto populacional e nós tínhamos muito mais escravos do que pessoas livres, do que pessoas brancas. Então havia muito mais escravos do que senhores de terra. A balança estava desigual. E se isso gerasse uma revolta, uma guerra, umas discussões, né, um movimento escravo, isso seria muito difícil de controlar. As pessoas livres, os brancos, teriam muita dificuldade de controlar, porque havia muito mais escravos e negros do que pessoas brancas. Então, cria-se essa lei para barrar esse tráfico com o intuito de equiparar a balança, porque a mortalidade do negro era muito maior que a mortalidade do branco. Então, cria-se para que essa balança se equipare. Tanto é que 2 semanas depois, nós temos ali, que eu vou até trazer no slide para vocês de novo, pessoal, nós temos a Lei das Terras, Lei de Terras, né? Também de 1850, que garantia a propriedade de quem tivesse um título registrado em cartório, que ocasionou, então, também um aumento do preço dos escravos e um tráfico interno. Por quê, pessoal? Por que eu falo desse título de cartório? Porque até então não havia o registro em cartório. A partir do momento que nós podemos registrar a minha terra em cartório, essa terra é minha, e eu vou registrar tudo que são meus bens, meus imóveis, não só o bem imóvel, mas tudo que é meu bem. E o escravo é um bem. Eu paguei por ele. Certo? Então, o escravo, aí que ele se reafirma como coisa. E a partir do momento que eu
faça um registro em cartório, nós estamos falando de um sistema capitalista, tá? Eu não estou fazendo aqui críticas ou tentando trazer relações de capitalismo, não é isso. Mas é que chamar vocês para vocês nessa questão do sistema capitalista, porque o sistema capitalista a gente tenta dar valor à nossa mercadoria. Então, se eu vou vender esse celular e o custo dele hoje é, por exemplo, R$ 5 para fazer e eu tenho uma mão de obra que é escrava, se eu dou um valor para ela em cartório, eu posso subir essa mão de obra e esse valor desse bem agregado para R$ 500 e eu continuo pagando a minha mão de obra escrava com zero, com nada. Então, isso não beneficiou os escravos, mas isso beneficiou o mercado. A questão de que o valor agregado nas coisas que se vendiam fosse maior, porque com uma mão de obra escrava e barata, o valor sempre foi baixo. Era barato, né? A partir do momento que cria-se a lei das terras e que se é também instituído toda essa questão dos escravos, nós temos então esse aumento da mão de obra, do preço em si, da mais-valia dos produtos, certo? E por fim, pessoal, nós temos a Lei Áurea em 1808, então vejam que de 1850 a 1808 nós temos aí esse processo de abolição da escravatura. Só que a abolição da escravatura, a Lei Áurea, ainda, né, que nós tenhamos ali uma visão apaixonada de que ela foi com o intuito, né, de libertar os escravos e que muitas das nossas literaturas tragam essa visão e que eu, enquanto futura professora de história, muitas vezes a gente cai na tendência de fugir de ensinar para a criança dessa forma, porque a gente prioriza somente um olhar, ela não tinha um projeto de inclusão social, certo? A lei não previa nenhuma forma de inclusão social do negro na nossa sociedade. A única coisa que estipulava como inclusão, que nós vimos e nós sabemos que no nosso decorrer da história isso não aconteceu, é que para fins jurídicos o negro virou cidadão. Então, para fim da lei, ele seria um cidadão, mas isso não se refletiu na prática, porque nós estamos falando aí de tudo que nós vimos anteriormente, de anos em que este ser é considerado inferior. Então, o que seria feito com os negros tidos como imorais por seus costumes e pelos anos de servidão? Eles foram marginalizados e aí surgiu uma nova roupagem de domínio, certo? Tem-se uma nova forma, eu não posso mais escravizar esse ser, ele é livre, ele se tornou livre. Então eu vou ter uma nova forma de roupagem com ele. E essa nova forma de roupagem, esse novo dispositivo é reafirmado com um discurso eugênico. Por isso que nós nos remetemos a esse período para explicar como a eugenia surge, certo? Então, o poder sobre a vida da espécie humana, da raça humana, se desenvolve a partir do século XVII sob duas formas que nós vimos lá na teoria de Foucault, pessoal. Primeira forma sobre uma forma de um corpo como uma máquina, pensando ali na sua utilização máxima, na sua exploração máxima, no seu potencial físico. E uma segunda forma é que viu o corpo como uma espécie, como um controle dos processos biológicos de natalidade, longevidade, mortalidade e expectativa de vida. Então, trata-se ali de uma visão anatômica e de uma visão biológica de ver as coisas, de ver esse processo de docilização dos corpos, de disciplinamento desse corpo, que eu não posso mais escravizar, então eu tenho que ter uma nova forma, uma nova roupagem de domínio com ele. E aí que eu falo, né, retomo com vocês que a eugenia, então, é esse dispositivo dessas duas formas, dessas duas faces que eu trouxe para você, com aquele discurso, né, científico que visa disciplinar a máquina humana e depurar a nossa raça. E qual que era esse embasamento científico, pessoal? Ele não se enquadrava somente no embasamento científico de que o negro era inferior ao branco. Existia toda uma questão de medidas, como eu disse, do braço para o antebraço, de questões faciais, toda uma tabela de medidas padrões para o formato do corpo humano. E mais do que isso, também estava embasado na teoria de Darwin, do evolucionismo, né, do Charles Darwin, no sentido de que é claro que a nossa evolução humana ocorreu por meio de uma espécie, certo? Mas houve uma evolução humana.
mas a teoria eugênica, ela considera de que essa única espécie que nós teríamos nos envolvido era uma espécie branca, de formato como padrão que eles pontuavam nas medidas e nos testes antropogênicos, e que isso não deveria haver uma mutação e uma mistura. Aquilo deveria seguir aquela linha de produção sempre daquela forma, para que a raça pudesse ser saudável, certo? E em todo esse contexto, pessoal, o negro e o índio, eles foram perpetuados na memória histórica também como pessoas que eram inferiores. Então, nós temos os testes eugênicos que deram embasamentos antropogênicos, né, das tabelas, das medidas. Nós temos a visão de que a evolução estava por uma única espécie, e nós também estamos discutindo de uma questão do que será perpetuado. Nossa nação recente aqui em formação vai perpetuar o que para o próximo? Ela vai perpetuar que índios e negros, eles são sujeitos inferiores, certo? E aí que eu trago para vocês, porque quando nós falamos de eugenia, quando nós falamos de todo esse contexto, nós não podemos deixar de falar de quem foi, né, o precursor da teoria eugênica, da teoria da hereditariedade, de tudo isso que a gente vai entrar agora, que é Francis Galton, que viveu de 1822 a 1911. Eu trouxe uma foto ali, uma imagem dele para vocês, um rosto um pouco emblemático, algumas fotos dele assustam até, né? Tive o cuidado de trazer essa porque é uma foto que ele parece um pouco mais ali solícito e de certa forma mais próximo do que a gente conhece como uma pessoa com um olhar humano, mas ele foi um matemático, um fisiologista, um expoente do evolucionismo natural da Inglaterra. Por que expoente do evolucionismo, pessoal? Porque Galton era primo de Charles Darwin, certo? Então ele usava a teoria de Darwin para dar embasamento na sua teoria da hereditariedade. E como eu disse no slide anterior, a única coisa que ele não considerava é a evolução da espécie, certo? Ele não acreditava que a espécie ela evoluía a partir do contato com os diferentes habitats ou com diferentes espécies. Ele acreditava que havia uma única espécie, que era o nosso ancestral comum e padrão, e aquilo deveria seguir. E para ele, esse ancestral comum e padrão era a raça ariana. Então vejam como isso lá, né, em 1800, em 1900, quando nós temos um discurso, como isso começa a corroborar em nível internacional porque a gente vai ver de forma tão incisiva na Segunda Guerra. Porque quando nós falamos hoje em raça ariana, a gente se remete muito à Segunda Guerra. Mas isso começou no discurso de Francis Galton, certo? E uma questão, e uma curiosidade, porque eu sempre falo que tem que trazer os dois lados da moeda, não é? Então, Francis Galton elaborou a teoria da hereditariedade com todos os seus estudos justamente da hereditariedade, essa busca que ele tinha por provar que o ser humano branco seria diferente do ser humano negro, que nós temos a questão das impressões digitais. Foi Francis Galton que identificou que nós temos impressões digitais que são únicas. Ele não identificou no intuito de provar que nós somos seres únicos, ele queria provar que a digital de raças inferiores seguiria um padrão e as digitais da raça branca ariana, dos oriundos da raça ariana, da espécie que deveria ser a ideal, teriam um outro formato. E ao ver que cada indivíduo tinha, ele identificou que a nossa impressão digital é algo individual e próprio de cada ser humano. E os estudos dele dão embasamento muito para o que nós usamos na criminalística, de identificação de assassinos. Então, tudo isso, a teoria dele teve toda essa vertente, mas também teve uma vertente que nós usamos hoje, que é as teorias dele quanto às impressões digitais. E por isso, né, que eu trouxe para vocês aqui no slide que, embora ele tivesse sido inspirado, né, na concepção do seu primo, ele não acreditava que o ambiente influenciava na herança genética passada de pais para filhos. Então, o Galton ele desconsidera essa influência. Para ele não havia influência do meio na herança genética. Por quê? Bom, Darwin pontuava que uma diferente espécie num determinado habitat teria uma evolução de uma forma. Se ela fosse alocada em outro habitat, seria de outra forma. Para Galton, isso não existia, certo? Não existia essa questão de diferenças. Seria uma única espécie, independente de qual habitat ela estivesse, não teria essa interferência do meio na carga genética, na evolução dela.
E aí que eu trouxe para vocês, pessoal, os testes, algumas imagens que retratam os testes que eram feitos com embasamento na teoria de Galton. Então, há medidas ali entre os olhos, entre o nariz, né? Tudo que hoje a gente normalmente, né, eu lembrei de mulheres, quando a gente vai tirar a sobrancelha, que faz toda aquela medida, a mulher vem, né, com aquele demógrafo, faz toda a medida nossa. Isso também existia na época, mas no sentido de trazer uma depuração da raça, de entender como essa raça se desenvolvia e de como nós poderíamos priorizar uma raça que fosse mais civilizada para a nossa população. E é por isso, pessoal, que quando nós falamos das ideias, né, e antes de eu entrar nesse slide, e eu reflito com vocês de novo, quando nós falamos de eugenia, nós falamos das ideias de Galton, nós estamos falando de ideia que eu fiz a reflexão com vocês, que influenciou a Segunda Guerra Mundial, mas não somente lá quando houve a Segunda Grande Guerra Mundial, mas também em toda a questão, pessoal, de discurso da época, certo? Então, as teorias, né, de Francis Galton, os discursos dele, a sua teoria da hereditariedade, essa questão de perpetuação de carga genética com o passar da reprodução humana, tudo isso corroborou com o discurso eugênico a nível de Europa, a nível de continente, para que isso depois viesse para o Brasil. Isso implicou, né, de forma internacional, em congressos, em palestras, né, em conferências, em manuais de higiene, em tudo isso que nós vimos que, a partir do momento que nós temos a criação da Sociedade Eugênica de São Paulo, nós temos ali a vinda dessas teorias com mais força, com embasamento, né, de intelectuais, de nome desses intelectuais, para dar veracidade a tudo isso, certo? E por isso que eu trouxe ali para vocês Renato Keld, tá? Renato Ferraz Keld, né, que viveu de 1889 a 1974, ele foi o fundador da Sociedade Eugênica de São Paulo, foi a primeira sociedade eugênica da América Latina. Né? Então, ela reunia centenas de médicos, sua maioria de São Paulo e Rio de Janeiro, porque eram as metrópoles em formação, mas ela também delimitou e instituiu a nível, né, nessas metrópoles, a nível nacional, mas de forma mais incisiva nessas metrópoles, porque havia uma forma de cobrar isso da população, regulamentos para casamentos, a imigração, lembra-se que depois desse contexto todo de escravo, de libertação dos escravos, nós temos ali os italianos, né, os europeus que vêm para trabalhar aqui de forma assalariada, e depois ainda nós temos a nossa imigração, né, o nosso surto populacional dos nordestinos que vêm para São Paulo e Rio de Janeiro, certo? Os retirantes. Então, ele previa toda essa regulamentação de casamento, de imigração, de exames pré-nupciais, proibição de casamentos entre os doentes, né, que eram sífilicos e os tuberculosos, porque na época a questão da sífilis e da tuberculose tinha um contágio muito grande dentro da nossa sociedade, tanto que a tuberculose durante muitos anos foi associada como uma doença de boêmios, né? Das pessoas que ficavam na esbórnia, dos homens que ficavam à noite nas ruas e tomavam aquela friagem, tinham toda aquela vida com a fumaça, com todos aqueles hábitos insalubres de bebida e que ocasionavam na tuberculose e no contato com a sífilis, certo? E aí então que surgem no nosso país as cartilhas e manuais de higiene, os nossos congressos de eugenia a nível nacional, os nossos anais de eugenia, né? Eu trouxe ali a imagem do lado de uma cartilha de higiene, um alfabeto da saúde que se tinha na época, e contos e discussões em obras literárias, como nós vimos ali, o Cortiço, mas são não só o Cortiço, pessoal, mas nós vimos também a obra de Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, o discurso de Monteiro Lobato, que veio trazer, por exemplo, essa questão do retirante, né? O que nós falamos hoje de que nós temos um discurso de senso comum, lembra que eu comecei na aula falando de discurso científico, discurso de senso comum, que o baiano, né, que o nordestino, muitas vezes, é um ser preguiçoso, é um ser que vai arrastado, que tem preguiça com as coisas. O Jeca Tatu, ele retrata todo esse ideário de rótulo para esse personagem e para essa população, porque o rótulo não era só para o personagem, o rótulo veio no personagem a partir do contexto da população. Então, aí que nós temos o surgimento, então, né, e eu coloquei entre parênteses dos retirantes uma nova preocupação, mas também dos imigrantes e dos negros. E aí, pessoal, diante de toda essa preocupação, nós temos uma preocupação com uma formação profissional.
Porque a que nível eu posso controlar isso? A que nível eu posso ensinar essas pessoas? Aonde eu vou ensinar? Me diz, qual é o lugar que eu posso ensinar? Eu posso ensinar na igreja? Posso. A igreja, as aulas de catequese também podem trazer ali, porque até então nós tínhamos o privilégio, né? Se privilegiava e se prevalecia, na verdade, a religião católica. Por isso eu trouxe a igreja no sentido de igreja católica. A igreja também teve esse viés, contudo, isso ocorreu de forma mais incisiva na escola. E na formação de profissionais, de professores, de educadoras sanitárias, né, de normalistas, e eu falo normal porque conta do magistério, até então não existe o curso de pedagogia. Então, diante de tudo isso, de preparar uma população profissional, além da classe médica, para que pudesse estar atenta àquelas pessoas, àqueles seres, e de que forma nós podíamos trazer eles um pouco mais para perto de um comportamento, já que nós não podemos nos livrar deles, porque a escravatura já acabou. Ele é igual perante a lei como cidadão, de que eu não posso mais me livrar dele. Eu já transferi o cortiço para as vilas operárias. O que eu vou fazer? Eu tenho que disciplinar, eu tenho que docilizar, eu tenho que tentar ensinar para ele que aquele tipo de comportamento, há coisas que ele não vai conseguir mudar, ele vai ser sempre inferior por aquilo que ele não pode mudar. Mas há coisas que ele pode se aproximar da realidade do que é civilizado. E olha quanto é difícil a gente perceber que esse era um discurso tão comum e que hoje é perpetuado em tantas esferas da nossa sociedade. Mas era isso que ocorria, pessoal. Então, tem-se a primeira preocupação com a formação profissional, tanto para médico quanto para educadores. E é isso que a gente vai ver também de forma mais incisiva na unidade 2 do nosso livro, certo? Então, pessoal, essa foi a nossa primeira aula. Eu trouxe para vocês, espero que vocês possam ter entendido esse contexto da eugenia, principalmente ter entendido esse não julgar o passado com os nossos olhares, ter entendido todo o caminhar de por que esse discurso eugênico surgiu. Ele não surgiu como um discurso de ódio contra as pessoas, ele não se caracteriza só como um discurso de ódio, ele se caracteriza como um discurso de dominação, é uma dominação de raça, uma dominação que visava uma sociedade que estava em formação. E é preciso que vocês tenham tudo isso para entender quando a gente vai entrar na próxima aula dentro da escola, de como isso se efetivou na escola, de quanto isso contribui para o que a gente fala na atualidade e trata com as nossas crianças na atualidade de medicalização na infância. E eu espero ter contribuído, aguardo vocês na nossa live, certo? Para que eu possa sanar as dúvidas de vocês e a gente possa refletir um pouquinho mais sobre isso. Um abraço, pessoal, até a nossa próxima aula. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar.